comecei a me preocupar com esse assunto dos alunos que não sabiam como estudar, foi a mesma época que eu encontrei este livro aqui, que está em espanhol, por acaso, Quando, Que e Como Estudo, Maria Atresca. E eu gostei dele porque ele tem algumas informações para o aluno, já adolescente provavelmente, que ajudariam a organizar a rotina de estudos e tudo mais. Então eu comecei a elaborar um programa para os meus alunos aprenderem a estudar. Mas foi aí que eu barrei em um outro problema, que é o problema da leitura. Nós temos uma grande defasagem aqui no Brasil com relação à fluência leitora dos alunos. Os meus alunos, que, por exemplo, de 5º ano, não só meus alunos, mas de forma geral no Brasil, estão muito abaixo daquilo que é esperado para a idade deles, em habilidade de ler e compreender os textos. Agora, se você não sabe ler bem, ou se você não sabe entender o texto, o que significa você não saber ler bem, você não consegue estudar sozinho, porque a base do estudo é a leitura. Você precisa saber ler, interpretar, para você fazer as suas pesquisas e desenvolver o seu raciocínio. Então, eu entendi que eu precisava trabalhar a questão de formação leitora das crianças. Mas foi aí que eu entendi que havia um outro problema ainda mais anterior a essas questões, que eram as questões morais que envolviam a vida e o caráter dos alunos. Imaginem vocês que uma criança desiste muito facilmente em situações difíceis. Ela não desenvolveu a questão da perseverança, da fortaleza. O que vai acontecer? Sempre que ela tiver algo difícil, como um livro, ou um texto, ou um exercício, ela vai desistir. Ou seja, ela não vai aprender, porque tudo que se refere ao estudo exige muito da nossa mente. Esse é só um exemplo de questões de caráter que influenciam diretamente nos estudos. E foi por isso que eu dividi esse curso nesses 3 módulos. Inicialmente, nós vamos tratar só sobre a parte de formação do caráter, os aspectos que influenciam a formação intelectual. No segundo módulo, nós vamos tratar só sobre a formação leitora. E, finalmente, no terceiro, é que nós vamos falar sobre as estratégias e as questões que envolvem o estudo em si. Porque a proposta desse curso é exatamente essa, é entender que a formação intelectual faz parte da formação da pessoa como um todo. E por mais que hoje se tente muito separar as coisas, a verdade continua sendo que educação é um assunto prioritariamente moral. A gente precisa levar isso em conta, mesmo quando a gente fala das questões de desempenho acadêmico. Essa foi então a terceira questão que eu quis trabalhar aqui, que foi a proposta desse curso, de desenvolver a formação intelectual envolvendo educação do caráter, formação leitora e, finalmente, as estratégias necessárias para quem quer aprender a estudar. A próxima questão que eu vou falar é sobre quem são as pessoas que podem se beneficiar com este curso.